Bom, gente, o que é causalidade, né? Causalidade é basicamente uma entrada tem consequência para uma saída. Vamos dar um exemplo, né? Você tem uma semana ruim e você tem uma semana péssima, as coisas não deram certo, só que durante toda essa semana você passou por uma escada, embaixo de uma escada, que estava no corredor do teu condomínio. Bom, isso a gente chama de correlação, ou seja, um evento aconteceu e outro aconteceu ao mesmo tempo, mas um não necessariamente é causa do outro, né? Não existe causalidade entre tu ter uma semana ruim e você ter passado embaixo da escada. É uma mera coincidência, tá? E muitas das superstições e crendices populares, elas surgem dessas coincidências, porque praticamos hábitos no dia a dia e associamos, né? O ser humano basicamente é uma máquina de associação e às vezes associamos de forma errônea a consequência a uma determinada causa, tá? Uma coisa que eu vou fazer bastante aqui no nosso canal, perdão, é tentar desmistificar como eventos são construídos a partir de fake news. Como fake news são construídas a partir, por exemplo, de correlações espúrias. E o que são correlações espúrias? São coincidências, tá? Certo? E como você pode ter uma análise crítica para avaliar melhor, de forma mais adequada, um evento, ou como você pode desmistificar ou verificar se algo é uma fake news ou é algo real, tá? Então a gente usar a ciência para isso é bastante importante, tá? Então, o que é inferência casual? Eu verificar se existe realmente uma relação de causa e consequência em um evento de saída e um de entrada. Ou seja, tem uma base de dados, tu quer verificar se a saída daquela base de dados tem uma causa específica. Por que alguém comprou um produto, né? Ou aquele tratamento deu certo? A vacina é eficaz ou não? Então, existem técnicas para fazer inferência casual, com análise estatística, né? E com a parte, né, de uso de modelos de inteligência artificial, tá? E é isso que eu vou tentar trazer pro nosso canal. Eu basicamente lembrar que eu estou vendendo um livro na Amazon, né? Esse livro se chama Fato ou Fake, né? Se vocês puderem divulgar o livro, ou se você conseguir comprar, né? Basicamente eu faço um estudo, né, das fake news, da história das fake news, de como elas surgiram, de quais as consequências elas têm, de como a gente pode ser enganado, né, até pelos nossos processos cognitivos, né? Nós seres humanos temos diversos processos cognitivos que podem ser usados para nos enganar, ou para nos influenciar, ou para tomar decisões erradas, tá? Então, isso é um processo interessante. Lembrar que eu ainda vou continuar com os assuntos de concurso no canal, tá? E daqui a pouco eu faço mais um vídeo de concurso. Provavelmente essa semana eu vou estar fazendo um vídeo sobre concurso, né? Além dos outros assuntos de tecnologia, né, e de cultura nerd, tá bom? Então, quando a gente está falando de inferência casual, é isso. É verificar se um evento de saída foi causado por outro, né? Ou seja, por exemplo, você tem um aumento da pobreza das pessoas por conta da desigualdade de renda, mas a desigualdade de renda é causa ou efeito, né? Então essas coisas que a gente pode analisar, tá? Então, para começar, eu vou falar de um artigo da Medium, né? Que é esse artigo aqui, que é do Marcos Peixoto, que me inspirou a fazer esse vídeo, tá? Que é bem bacana. Eu aconselho vocês irem lá e ler, né? Que é o Introduction to Causal Inference with Machine Learning in Python. Então, ele faz basicamente um estudo também sobre causa e efeito, usa a biblioteca que eu vou mostrar aqui no Python e é bem interessante, tá? Então, a gente tem que entender um pouco da diferença de análise de causa e efeito, ou inferência casual, né? Versus o machine learning tradicional. O machine learning tradicional, ele tenta fazer predições, tá? Ou então tenta fazer uma classificação, ou tenta fazer um cluster baseado num conjunto de dados, né? E geralmente esse conjunto de dados cria uma regrinha. Por exemplo, você pega a árvore de decisão, né? Ou uma regressão linear, ele vai criar uma equação que descreve a saída pela entrada, né? Basicamente isso, tá? Não necessariamente a entrada é causa, né, da consequência que eu vou ter com a saída, né? Não necessariamente é isso, né? E então as duas coisas, na verdade, às vezes tem que andar junto, né? Você verificar, fazer o modelo de correlação, tá?
mas também você às vezes verificar se realmente existe uma relação de causa e efeito para você ter uma análise adequada, não só do modelo de machine learning, como do problema que você está analisando, né? E aí eu posso citar isso porque existem diversas correlações espúrias, que são coincidências. Por exemplo, uma clássica, inclusive que eu cito no meu livro, é que a correlação entre o número de divórcios no Maine, que é o estado dos Estados Unidos, né, com o consumo per capita de margarina, mas não é a margarina que causa o divórcio. Na verdade, o divórcio, na verdade, casais, né, tendem a ter margarina na geladeira, e sim, o número de divórcios talvez esteja uma coincidência, uma coincidente correlação, né, com o consumo de margarina. Mas você não vai ficar com medo agora de consumir margarina que vai dar divórcio no teu casamento, tá? Então existe essa diferença. Ok? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, gente, existe essa bibliotecazinha aqui chamada JuY, né? Que é de um conjunto de APIs chamado PyUI, que tenta justamente explorar a relação causa-efeito de um evento, tá? Tanto no artigo lá do Marcos, né, como em outros artigos, eles usam essa biblioteca para tentar explorar isso. Então, vale a pena. Para usar essa biblioteca, você precisa entender alguns conceitos estatísticos básicos, tá? Que eu vou passar aqui. O primeiro deles é o que a gente chama de p-value, tá? O p-value é muito usado para verificar se existe uma significância, ou seja, se realmente existe uma estatística que indique que a hipótese que você formulou, ou a hipótese nula, que basicamente é o inverso daquela que se formulou, né, pode ser provada de forma estatística. Ou seja, na verdade, provada eu acho que é forte. Existe uma evidência que realmente existe uma estatística para aceitar aquela hipótese ou para rejeitar aquela hipótese, né? Geralmente esse p-value varia de 0 a 1, não, geralmente não, ele varia de 0 a 1, tá? E quando eu tenho um valor muito pequeno, menor que 0,05, né? E indica que existe uma evidência estatística significativa a favor da hipótese alternativa. Então você pode aí rejeitar a hipótese nula, tá? Ou seja, basicamente existe um valor significativo que a tua hipótese que você formulou está correta, está presente. Eu vou explicar isso melhor, tá? E quando for grande, né, isso sugere que não tem evidência estatística para rejeitar a hipótese nula. Então, a hipótese nula que você formula, que é o contrário do que você quer provar, ela está acontecendo, né? Você não tem como rejeitar ela, tá bom? Mas deixa eu dar um exemplo prático que isso pode ser melhor para o seu entendimento. Imagine que você está testando um novo medicamento para reduzir pressão, você está testando ele, e a hipótese nula é que o medicamento não tem efeito, ou seja, a hipótese nula é o contrário daquilo que você quer provar, que é o que o medicamento tem efeito, certo? É basicamente isso. Após o estudo, o p-value teve o valor de 0,03. Como 0,03 é menor que 0,05, que a gente chama de valor de significância comum, né? Isso sugere que os resultados observados são improváveis de ocorrerem apenas por acaso da hipótese nula, ou seja, você pode rejeitar a hipótese nula e dizer que realmente o seu medicamento que você está testando, ele tem um efeito na redução, né, da pressão arterial, tá? Então, o p-value é muito usado e essa API do Python, ela usa como saída o p-value, então é importante avaliar isso. Lá nessa API, você vai ter um exemplo prático de um problema que é basicamente saber, né, se eu no problema de reserva de um hotel, se eu atribuir um quarto diferente, né, evita, por exemplo, do cancelamento da reserva, né, do booking cancel, né, ou seja, o booking foi cancelado, tá? Então, vale muito a pena você ver isso. Esse exemplo explora alguns conceitos que eu vou passar aqui, que estão no livro chamado The Book of Why, né? Esse livro é bastante interessante, vale a pena ler, e ele fala de 3 níveis aí de análise, né? Primeiro eu tenho associação, que eu estou observando um evento, né? E aí estou vendo correlações, né? Ele faz perguntas, se eu vejo isso, o que pode acontecer, né? Como uma variável relacionada, né, pode se transformar na mudança de outra variável, ou seja, eu estou observando, né? Quais os sintomas, né, podem me dizer sobre uma determinada doença, né? Como uma pesquisa de eleição pode me dizer a partir da eleição, né? Então, eu estou observando. É o nível de associação que eu estou observando.
Depois existe um nível de intervenção, que aí eu intervenho no ambiente e vejo as consequências, né? O que acontece, por exemplo, com a variável y, né? Se acontecer x, né? Como eu posso, por exemplo, fazer uma variável y acontecer, como eu posso intervir naquele ambiente, quais as consequências da minha intervenção, tá? E depois eu tenho uma terceira fase, que é a parte que a gente chama de counterfactors, que basicamente eu vejo por que x causou y, e aí a gente vai para análise de causalidade, né? Realmente existe um efeito causa e efeito, né? O que ia acontecer se eu agisse diferente, né? Então, é um terceiro nível, tá? Então, nesse ponto que a gente pretende chegar. O framework é bem interessante, né? Ele parte da premissa de você definir um diagrama, né, de causa e efeito, tá? E aí ele identifica as relações de causa e efeito desse diagrama e faz uma predição, uma casual prediction, né? Ele verifica se existe realmente uma relação de causa e efeito e ele estima o efeito, né, daquela causa, tá? Então é bem bacana esse framework, ele é bem, tem um conjunto de recursos, tá? Então nesse vídeo a gente não vai exaurir o framework, mas a gente vai apenas mostrar alguns exemplos de aplicação, tá? Certo? Ele usa uma coisa chamada modelo causal, que ele usa um conjunto de dados do teu banco de dados, né? Tem essa variável data aí que ele recebe com um conjunto de dados. Ele recebe os tratamentos, né? Que são as opções de tratamento, por exemplo. E ele recebe o outcome, que é a saída, né? E também common cause. A gente vai ver que common causes são variáveis que a gente chama de variáveis de confusão. São variáveis que podem, por exemplo, interferir na análise, por exemplo, a idade, né? Você está investigando o efeito de novo medicamento. Pacientes mais jovens tendem a ter uma melhora mais rápida, né? Então, a variável de confusão, ela pode influenciar, né, na avaliação do medicamento, tá? Então, essas variáveis de confusão precisam ser controladas, às vezes até estratificado, né? Você vai avaliar o medicamento, você vai ter que comparar pacientes jovens com pacientes jovens e pacientes idosos com pacientes idosos. Você não pode pegar um paciente de 20 anos e um paciente de 90, avaliar um tratamento e achar que eles vão ter o mesmo retorno, tá? Então vale a pena. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou mostrar aqui um exemplo prático de aplicação desse framework em Python. Mas, de novo, eu espero que vocês comentem. Se eu errei alguma coisa, botem nos comentários para a gente melhorar, para corrigir, fazer correções, etc. Né? E eu preciso da interação de vocês na comunidade do canal para fazer o canal crescer, tá? Sem essa interação, a gente não consegue evoluir e fazer o canal crescer, tá? Para finalizar, a gente vai ver esse exemplo no Python, tá? Vou mostrar agora e a gente finaliza o vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Bom, gente, aqui é o nosso notebook. Eu vou deixar o link de compartilhamento, né, nos comentários. Tá? Aqui eu estou instalando as bibliotecas que eu precisar, que é o GUI, que basicamente faz inferência de casualidade, né? O NumPy e o Pandas, tá? Instalo aqui a ferramenta, importo o NumPy e o Pandas e o GUI, e o meu modelo que faz inferência de causalidade, né? Que é o causal model, tá? Aqui eu pego dados fictícios, gero dois tratamentos, né? Um com dados fictícios de 1000 linhas de dados fictícios, e o tratamento B também. Eu crio uma saída do tratamento, que é o Health Outcome, que é basicamente a saída daquele tratamento A mais o B. Imagina que, sei lá, um paciente sobreviveu, 0, o paciente veio a óbito, né? E aqui é a relação dos dois tratamentos, ou seja, mais um ruído aqui, né? Tem um ruído aqui. E aí vocês vão ver que realmente aqui existe uma relação dos tratamentos, né, com a saída, porque realmente eu forcei a barra para isso. Criei o data frame, criei o meu modelo de análise de causalidade, ele recebe os dados e os dois tratamentos, e o outcome é a saída. E aqui as variáveis de confusão aqui eu não tenho, tá? Não tenho. Eu vou pedir para identificar a causalidade, tá? Certo? Ele vai verificar, mesmo que não está identificado com causalidade, vai verificar o efeito da causalidade. Tem vários modelos aqui, a gente vai usar a regressão linear, e ele vai estimar. Então aqui a gente vai verificar que é maior que 0, ou seja, existe uma relação positiva
né, dos tratamentos com outcome, tá? É de 1.2, ou seja, o valor 1.20 tem uma estimativa de efeito causa, existe isso, e ela é positiva, tá? O valor positivo indica que, em média, a administração dos tratamentos A e B teve um impacto positivo na saúde do paciente, tá? É basicamente isso. Eu vou mostrar outro exemplo aqui, tá? Que eu faço a mesma coisa, eu crio variáveis fictícias, crio um tratamento e coloco variáveis de confusão aqui, duas variáveis de confusão, e o efeito do tratamento tem as influência das variáveis de confusão aqui, né? Crio os tratamentos, a saída das variáveis de confusão, crio o modelo, identifico a causa, estimo o efeito, e aqui a gente vai ver que existe sim um efeito positivo do tratamento, mesmo com as variáveis de confusão, tá? É basicamente isso. Esse caso é um pouquinho mais complexo, que é um caso real, né? Eu tenho dados de cancelamento de hotéis, tá? E ele quer ver se você trocar o quarto evita o cancelamento, algo desse tipo. Então ele faz aqui o total da estadia, ele cria que é o total em noites da semana, né? Basicamente com stays, né? Então ele tá pegando stays em weeknights e stays em weeknights. São duas variáveis, ele está aqui somando, né, para ver o total da estadia, tá? Ok. Aqui é na semana e aqui é no fim de semana, né? Aqui é o número de pessoas, os adultos mais as crianças mais os bebês. Aqui ele vai verificar, vai colocar que não foi atribuído o valor zero, né, para different wrong assignment, você não foi atribuído nenhum quarto novo. Aqui ele pega o número de vezes que foi reservado o tipo do quarto e foi atribuído aquele mesmo tipo, né? E verifica aqui, né? E ele dá um drop dessas colunas, tá? Aqui ele remove colunas que são desnecessárias, né? Como país, status, etc. Tá? Aqui ele substitui o cancela de true 1 ou 0, né? Para true ou false, tá? Ele faz uma cópia do data frame, ele verifica também quando foi cancelado e foi atribuído um novo quarto, para verificar essa contagem, tá? E aqui ele pega uma média, né, das contagens esperadas, tá? Nesse caso. Aqui ele faz um for, né, verifica quantas vezes o booking mudou, teve mudança, né, e foi cancelado com diferente quarto atribuído para verificar se contribuiu ou não para aquele cancelamento, tá? E aqui ele cria um gráfico causal, tá? Esse gráfico ele diz quais são os elementos de entrada, né? Que é diferente quarto atribuído, a reserva cancelada, mudança na reserva, reservas anteriores que não foram canceladas, dia na lista de espera, o tempo de reserva, qual é o segmento de mercado, qual é o país, né? E aqui os fatores de confusão não observados, né? Como se o guest é repetido, o total da estadia, o número de guests, se teve refeição ou não, o hotel, etc. Aí ele cria aqui o causa e efeito, né? Esse setinha aqui é que uma causa e aqui o efeito, né? Ele vai fazendo causa e efeito de cada uma dessas variáveis, tá? Cria o modelo causal com o banco de dados e basicamente ele muda o barra N para nada no gráfico lá de tratamento, tá? O tratamento que a gente quer é different wrong na signet, se mudou o quarto, e verificar se existe uma causa e efeito se foi cancelado. Ele cria o modelo, verifica a causa e efeito, e aqui ele faz três testes de refutação. O que é esses testes de refutação? É para verificar realmente se a causa e efeito é realmente sustentável. Ele usa uma coisa chamada efeito placebo, ele coloca um outro tratamento que não existe, qual o tratamento que é dado aqui? Dá um quarto diferente para a pessoa não cancelar a reserva, tá? E ele dá um efeito placebo aqui, que é outro tratamento inexistente, tá? Ele bota uma causa randômica aqui no meio também, e ele pega um subset para ver se, mesmo nesse subset dos dados, eu atribuir outro quarto evita a reserva, tá? Ele viu que tem 518.29 basicamente casos desse caso, e sem mudança de reserva 491. Aí ele monta o gráficozinho aqui, tá? E aí, gente, ó, legal, ó. A gente vai ver 3 casos aqui, ó. Aqui o menos 0,34 indica que existe um efeito negativo, ou seja, menos reservas são canceladas quando eu atribuo um novo quarto, né? E ele vê isso colocando uma causa
que não existe uma causa randômica, né? E ele vê que a causa randômica tem um p-value em 1, ou seja, a causa randômica ela basicamente não tem influência na saída, p-value em 1 é maior que 0,05, não tem influência. O tratamento placebo ele não muda a influência da causa que é atribuir um novo quarto para o efeito, que é o p-value 0. E o subset dos dados ele tem um p-value 1, ou seja, eu atribuí um subset em vez do dado completo. Ele basicamente não tem influência na causa, né, no processo de causa. Então, isso aqui é só um exemplo básico, não é básico, né, até um pouquinho complexo, do uso dessa API, mas eu vou fazer novos vídeos sobre a API, explicar mais detalhado. Aqui é só para você saber que existe, né, para você começar seu estudo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Nós vamos fazer mais vídeos, eu vou fazer mais vídeos para o canal, tá? Essa é a proposta. Eu espero que deem um like, né? Se inscrevam no canal, é importante, divulguem o canal com amigos, tá? E comentem, tá? A tua interação é importante para o crescimento do canal. Até para também validar meu trabalho, né? Ciência é assim, né? A gente não acerta sempre e o que você estiver validando e o que eu puder melhorar, né? A gente vai melhorando o processo, tá? Espero que vocês gostem e nos vemos na próxima.